Oi, pessoal! A gente está aqui para mais um tour na história da arte. Hoje, de modo especial, a gente vai falar um pouquinho sobre a Idade Média, a arte na Idade Média e a arte românica. Lembrando que a arte na Idade Média, ou seja, a Idade Média, ela compreende do século V ao século XV, desde a queda do Império Romano até também lá por volta do século XV, com a queda do Império Bizantino, e aí começa toda uma série de caminhar, de evoluções diante disso. Nós sabemos que a partir do século V, a igreja ela tomou frente em muitas ações. E dentro das situações, foi o período em que ela usou muito do artista para poder, através das suas imagens, decorar as suas igrejas. E esse período foi um período em que os bárbaros trouxeram algumas contribuições para a arte, embora poucas, mas trouxeram, principalmente nas questões da ourivesaria. Eram pessoas assim hábeis em esculpir, então faziam-se muitas joias, esculpiam aí estatuetas e, enfim, na ourivesaria eram grandes mestres. E a igreja, então, ela aproveita, juntamente com esses artistas, a habilidade deles para trazer toda essa riqueza para a Igreja Católica. Nesse período, surge, então, os copistas. Eram artes feitas por monges, e esses monges eles tinham uma habilidade tremenda em criar as iluminuras. As iluminuras eram pequenas, vamos falar assim, livros de bolso, onde eram colocados ali uma letra principal, como se fosse um estilo com arabescos, e ali eram colocados trechos, da palavra de Deus. E as iluminuras, elas traziam muita decoração nessa parte aí alfabética, mas era pequenos livretos, vamos falar assim, em que não eram destinados a qualquer classe, porque nesse período havia muito analfabetismo, então era uma classe mais rica, principalmente as autoridades da igreja e o próprio império. Então os pobres não tinham esta ferramenta, vamos falar assim, em suas mãos. Tá, com o passar do tempo, aí nós também vamos vendo que surge uma outra dinastia. A dinastia do Império Carolíngio, que alcançou seu apogeu com a coroação de Carlos Magno pelo rei Leão III. Nesse período, Carlos Magno tinha um grande interesse em unir-se com a igreja para unificar um forte estado, vamos falar assim, e a igreja cedendo a ele aí vários poderes. E dentro dessa situação, o que a gente vê é que Carlos Magno ele também deixou um grande legado. O que aconteceu? Ele criou nos seus palácios verdadeiras oficinas de arte, onde ali era ensinado vários ofícios, e também na reprodução das iluminuras e também na reprodução de pequenos textos, de pequenos livros e de outras artes para poder expandir, digamos assim, toda essa riqueza que a arte deixa. E aí, com a morte dele, a própria igreja, depois de um certo tempo, ela então pega essa ideia e ela também cria várias escolas de arte, onde então o artista daquele período passa a ter uma grande importância e ele frisa muito mais a sua arte em relação ao eterno, à vida eterna, dentro daquelas questões da fé, do que qualquer outro tipo de interesse. A igreja, diante desses seus artistas, ela então, com uma grande habilidade, ela coloca esses artistas nas construções de suas catedrais. Falando um pouquinho agora da arte românica, período que compreende do final do século X ao início do século XI, estendendo-se até o século XIII.
um grande período onde a igreja ela floresce, né, nas suas concepções, tendo aí a própria pessoa do Papa como legítimo representante de Deus. Nesse período, os artistas eles eram assim dotados de valores católicos cristãos, e o que eles colocavam nas suas obras eram coisas relacionadas às questões da fé e da própria igreja. Nesse período, os nus foram banidos, foram totalmente proibidos, e nós temos um artista aí que ousou, que é Giotto. Giotto, ele coloca então o nu novamente nas suas estatuetas, nas suas pinturas, e ele coloca assim dentro de uma situação em que aparece até os drapeados, mostrando a anatomia do corpo, coisa que a igreja não permitia, né? Que não fosse mostrado nem sequer nenhum detalhe do que fosse sensual. Então Giotto vem marcar esse período, né? Esse início. Agora falando um pouquinho da arquitetura na arte românica. Esse período ele compreende um grande período da expansão da fé católica. Entre os anos 1050 e 1200, várias igrejas foram construídas. No princípio, elas pegaram ali os modelos romanos, com as colunas, com as questões aí de arcos. Depois, elas foram abandonando esses estilos e foram tendo seu estilo próprio, até porque o estilo antigo tinha ali as questões do teto em madeira, que era muito vulnerável a incêndios. Então eles descobriram outros meios, né, e fizeram em suas abóbadas, com as suas pilastras, onde puderam ter mais sustentação e também abrigar um maior número de fiéis nos seus espaços. E no fundo dessas igrejas haviam várias capelas que eram verdadeiros relicários, para também colocar ali as relíquias, né, dos santos, e onde havia uma peregrinação imensa de grandes fiéis. Já a pintura românica, ela deixou ali o seu recado, vamos falar assim, nos seus afrescos e também nos seus murais, onde haviam cenas de passagens bíblicas, mas também de questões de correção humana voltada para os valores em que o ser humano ele também tinha que se corrigir e fugir da vida pecaminosa e buscando ali as suas virtudes. E essas passagens bíblicas, elas também tinham a sua presença nas iluminuras ou nos pequenos livros de bolso, né, com as passagens da Bíblia, também evangelizando, vamos falar assim, né, e deixando ali todo o seu recado, o seu legado. Já a escultura românica, ela também tem o seu caráter ornamental, dando aí também ênfase aos capitéis, às suas colunas, e foi assim, uma arte que seguiu também o estilo da pintura, com muitos drapeados nas suas imagens, nas suas esculturas, onde as mesmas eram colocadas dentro das igrejas para poder decorar e também para poder catequizar. Lembrando que foi um período em que havia muitos iletrados, então era a maneira de se pregar o evangelho a essas pessoas. Então a arquitetura ela também deixou o seu legado na ourivesaria, onde foram esculpidas ali muitos relicários, cruzes e outras coisas voltadas para a fé cristã. E nesse período, então, ela deixou para a igreja e para a humanidade uma riqueza muito grande de informações e também da própria arte em si, como nós temos relíquias de São Tiago de Compostela, na Espanha, onde há um grande número de peregrinações para poder colocar ali, né, a presença da sua fé. Então os peregrinos, eles iam atrás desses sinais e isso engrandecia o seu contato ali com a sua intimidade com Deus.
através dessas relíquias de pequenos dos santos, né? De pequenos amostras, vamos falar assim, de coisas que pertenciam a eles. E assim, então, nós concluímos uma parte sobre a Idade Média, a arte em si.